varelajonas71@gmail.com, Jonas Varelão na internet e no YouTube, Varela Show, das 10h10 da manhã até meio-dia, das segundas às sextas-feiras, no nosso shopping na Rádio FM Benfica. Então, seja bem-vindo. Sejam bem-vindos, né? Hoje nós continuaremos a nossa tarefa no momento, que consiste na leitura das explicações da Bíblia Sagrada em todos os seus livros, capítulos e versículos. Nossos vídeos são assuntos variados, diversos, no momento religião. Então, hoje nós continuaremos as explicações da Bíblia Sagrada no Novo Testamento, no livro Atos dos Apóstolos, O Caminho da Missão, quinto livro, na sequência natural da Bíblia Sagrada. Nós estamos já aqui na sua sétima parte, Fim da Missão, Prisioneiro de Cristo. No seu capítulo, hoje continuaremos a leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 21. Em todos os seus, vamos ver aqui quantos versículos, né? Capítulo 21. Vamos ver aqui, com jeitinho vai. Então são 40 versículos no capítulo 21 do livro Atos dos Apóstolos. Primeiro tópico: seja feita a vontade do Senhor. Segundo tópico: uma igreja realista. Terceiro tópico: prisão de Paulo. São 3 tópicos no capítulo 21 do livro Atos dos Apóstolos. Vamos para as explicações do mesmo. Capítulo 21, versículos 1 a 14. No fim da vida, Paulo é marcado pela presença do Espírito, que lhe vai mostrando o seu caminho e cuja presença se manifesta através dos profetas que anunciam a hora da qual todos desejariam livrar o apóstolo. A comunidade repete a palavra do Pai Nosso e do Jardim das Oliveiras: seja feita a vontade do Senhor. A igreja toda participa da paixão de Paulo. Versículos 15 a 26. O trabalho de Paulo entre os pagãos corria o risco de provocar sérias divisões no meio dos cristãos. Muitos judeus convertidos ao cristianismo viam na pregação de Paulo um desprezo às tradições judaicas e por isso queriam impedir a todo custo a sua atividade. A sugestão de Tiago e dos anciãos parece uma tática para enganar os judeus cristãos. Na verdade, não é uma astúcia, mas um realismo que tenciona preservar a unidade entre as igrejas provindas do judaísmo e as novas igrejas que estão surgindo no meio pagão, conforme notas em capítulo 18, versículos 18 a 23 e capítulo 20, versículos 13 a 16. Versículos 27 a 40. A acusação dos judeus contra Paulo esclarece mais uma vez as implicações práticas da doutrina cristã. Substitui o templo pela fé em Cristo, a observância da lei por uma vida guiada pelo Espírito e o nacionalismo judaico por uma fraternidade universal. Conforme notas em capítulo 17, versículos 1 a 15 e capítulo 18, versículos 12 a 27. A intervenção da autoridade romana e a reação da multidão realizam a profecia de Ágabo, entre parênteses 21, capítulo 21, versículo 11, e lembram o cenário da paixão de Jesus muito mais que o da morte de Estevão, entre parênteses, conforme Lucas, capítulo 23, versículos 18 a 23. Glória a Deus, aleluia, amém. Vamos continuando as explicações do livro Atos dos Apóstolos, o quinto livro do Novo Testamento na Bíblia Sagrada, na sua sequência natural, normal. Capítulo 22, ele consta aqui na sétima parte do livro dos Atos dos Apóstolos, Fim da Missão, Prisioneiro de Cristo. Atos dos Apóstolos, O Caminho da Missão, é o quinto livro do Novo Testamento da Bíblia Sagrada. Então,
Capítulo 22 conta com 30 versículos. Primeiro tópico, Paulo justifica sua missão. Segundo tópico, Paulo defende seus direitos. São dois tópicos no capítulo 22 do livro dos Atos dos Apóstolos. Vamos para as explicações do mesmo. Capítulo 22, versículos 1 a 21. Com pequenas diferenças de pormenor, encontramos em Atos 3 relatos da conversão de Paulo. Primeiro, entre parênteses aqui, em capítulo 9, versículos 1 a 9, e em capítulo 26, versículos 12 a 23. A insistência no fato se deve a 3 razões, 2 pontos. Mostrar que um judeu fiel, instruído e até fanático descobriu Jesus como o Messias prometido e se converteu. Mostrar que Paulo é apóstolo como os 12, pois também ele teve experiência direta do Senhor ressuscitado. Justificar a missão de Paulo junto aos pagãos. O que há de especial no presente relato é a menção de que a missão de Paulo entre os pagãos foi recebida no próprio templo. Paulo responde assim aos judeus que o acusam de profanar o templo, introduzindo aí um pagão. Versículos 22 a 30. Diante dos judeus, Paulo se defende com argumentos de judeu, criticando o nacionalismo religioso fechado para o mundo. Diante do poder romano, ele apresenta suas credenciais de cidadão romano, criticando a força repressora de um Estado que age arbitrariamente, torturando sem antes verificar a culpa do acusado. Glória a Deus, aleluia, amém. Continuaremos, agora a leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, quinto livro do Novo Testamento, na sequência natural da Bíblia Sagrada, no seu capítulo 23, já na sétima parte, do livro dos Atos dos Apóstolos, fim da missão, prisioneiro de Cristo, Atos dos Apóstolos, o caminho da missão, quinto livro do Novo Testamento na Bíblia Sagrada. O capítulo 23, ele conta com 35 versículos, 35. Vamos para primeiro tópico, de réu a juiz. Segundo tópico, trama frustrada. São dois tópicos no capítulo 23 do livro Atos dos Apóstolos. Vamos para as explicações do mesmo, Capítulo 23, versículos 1 a 11. Entregue ao Sinédrio para a apuração dos fatos, Paulo começa desmascarando a hipocrisia do sumo sacerdote, chefe político e religioso. A seguir, testemunha a ressurreição, provocando uma velha polêmica que estava no cerne da própria teologia judaica. Ironicamente, o réu demonstra a incompetência do tribunal que o deveria julgar. O versículo 11 abre o último horizonte para o testemunho de Paulo, Roma. Versículos 12 a 35. O relato antevê o processo seguinte. O grupo judaico se empenha num atentado contra Paulo, sob pena de anátema, isto é, de maldição divina. Ao fanatismo desse grupo, Lucas opõe o comportamento das autoridades romanas, que desde o início pensam tratar-se apenas de conflito de opiniões dentro do judaísmo. Glória a Deus, aleluia, minha felicidade, meus irmãos. Seguindo com as explicações do capítulo 24 do livro Atos dos Apóstolos, ainda na sua sétima parte, fim da missão, prisioneiro de Cristo, Vamos confirmar aqui se é 7, 1,
Né? Vamos ver aqui, me atrapalho todo. Uma, duas, até agora duas, né? Duas, três, quatro, cinco, seis, são sete mesmo, sete, né? Atos dos Apóstolos, o Caminho da Missão, o quinto livro do Novo Testamento, na sequência natural da Bíblia Sagrada, capítulo 24, na sua sétima parte já, né, como eu já falei. Na sua sétima parte, fim da missão, prisioneiro de Cristo. Capítulo 24, vamos ver se dá tempo de fazer aqui conta com, vamos dizer aqui, quantos versículos? 27 versículos. Primeiro tópico, o cristianismo é caminho. Então, capítulo 24, cristianismo é caminho. Segundo tópico, testemunho diante da corrupção. São dois tópicos no capítulo 24. Vamos ver as explicações do mesmo. Capítulo 24, versículos 1 a 21. No seu discurso, o advogado dos judeus chama o cristianismo de seita. Paulo rejeita essa denominação e fala de caminho. O cristianismo não é um amontoado de leis rígidas, costumes e ritos que identificam um grupo fechado e estático. É um processo, um caminho que se realiza na história e constrói uma história nova. Para entrar nesse processo, a única norma é seguir o caminho de Jesus Cristo, cuja vida e atividade culminou com a ressurreição. Versículo, entre parênteses, versículo 21. A característica do cristão, portanto, é gerar ressurreição, fazendo com que todos os homens tenham vida plena em todas as dimensões. Esse caminho vai formando um povo novo, enquanto livra os homens de qualquer tipo de morte. O cristianismo não se identifica nem mesmo com alguma instituição, que é sempre relativa e só tem sentido enquanto instrumento para esse processo de vida. Vamos seguindo, né? Deixa eu ver aqui. Versículos 22 a 27. Paulo é inocente, continua preso ilegalmente durante 2 anos por causa dos interesses de um poder corrupto. Com efeito, Félix, prevendo o fim do mandato, adia o processo, querendo com isso ganhar dinheiro de Paulo e agradar aos judeus. Além de não se subornar, Paulo age profeticamente criticando a ganância e o comportamento conjugal de Félix. Drusila deixará o marido para viver com Félix. Entre parênteses, a cena lembra Marcos capítulo 6, versículos 17 a 20. Então, concluímos aqui a leitura do capítulo 24 do livro dos Atos dos Apóstolos, quinto livro do Novo Testamento, na sequência natural da Bíblia Sagrada. E nós voltaremos no próximo vídeo com a continuação da leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 25. Né? Glória a Deus, aleluia, minha felicidade e até lá.